Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a satisfação de receber como convidada a prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Para debater com a prefeita, nós temos as participações dos professores Dimas Oliveira e Luiz Sérgio Santos. E, obviamente, vamos aqui, prefeita, tentar entender os vários e múltiplos problemas que essa cidade enfrenta, a perspectiva de suas soluções e qual o encaminhamento que está sendo dado a partir de uma crítica que, justa ou não, mas feita pela imprensa, feita por setores de oposição na Câmara Municipal, segundo a qual a cidade não tem um projeto, não tem um planejamento para a resolução dos seus problemas, inclusive os mais comezinhos. Eu quero inverter, inclusive, essa lógica para pedir o seguinte: rapidamente, prefeita, faça uma autocrítica da sua gestão nesse instante. Exatamente, não é comum a gente fazer esse tipo de encaminhamento numa discussão como essa, mas eu pediria que a senhora fizesse uma autocrítica da sua gestão. Onde é que a senhora nota como realmente algo em que essa crítica pode efetivamente se encaixar? Ou, do contrário, se não acha, que diga. Bom, primeiro eu queria saudar aí todos aqui que estão assistindo o Visão Política aqui na FGV, dizer que é uma alegria também estar voltando aqui nesse momento e poder com muita tranquilidade, né, e aproveitando para saudar o Dimas, o professor Luiz Sérgio, e dizer que com muita tranquilidade nós estamos absolutamente tranquilos e a gestão tem discutido, nós temos discutido muito as dificuldades, não é um ano fácil para nenhum poder público, nem estadual, nem federal, além do município, mas assim, o que eu poderia começar a falar que pode haver uma autocrítica, né? Até porque, Arnaldo, diferentemente do que se apregou a setores da imprensa, nós temos um programa de governo, do primeiro governo que foi publicado, nós estamos publicando o segundo programa de governo, que foi também na campanha explicitado para a sociedade, e o que é muito interessante é que ele está absolutamente alinhado com o que está acontecendo. Então, existe um planejamento, existe uma perspectiva, existe uma direção política e existe, de fato, com todas as dificuldades, o cumprimento desse programa de governo e o segundo que veio para complementar. O que eu acho, o que eu costumo dizer é o seguinte: Fortaleza, hoje, isso me deixa feliz, né? Mas isso não deixa de ser uma cobrança muito veloz a partir do tempo que a gente está no governo, mas Fortaleza foi uma cidade que historicamente acumulou dezenas de problemas. Então, todos os problemas que nós pegamos, eu poderia citar pelo menos uns 10 aqui. Eu poderia citar o problema do Pirambu, que era antiga projeto Costa Oeste, que o pessoal diz assim, como é que faz uma proposta de um projeto que fala muito do Hospital da Mulher, que está se erguendo, eu passei hoje lá por lá, está ficando muito bonito, vai ser um hospital de referência nacional. Como é que faz sem ter o recurso? Aí eu fico me lembrando, inclusive das administrações do PSDB aqui, que eram estaduais, mas aqui em Fortaleza, por exemplo, me lembrar que só, por exemplo, o Costa Oeste demorou 12 anos sem conseguir ser concluído. Lembrar que o Metrofor está há quase 16 anos e também não foi concluído pela gestão nem do senador Tajerissati, antes governador, nem no próprio governador Lúcio Alcântara. Então, existem projetos que realmente estão pendentes e ficam pendentes no governo porque, de fato, há o estrangulamento de recursos. Então, para mim, não é nenhuma novidade, por exemplo, estar dizendo que a gente teve dificuldade financeira, não é brincadeira. Por quê? Fortaleza detém o maior FPM do Brasil. Por quê? Porque o FPM é um recurso federal repassado, que ele tem duas combinações básicas e duas variáveis básicas. Quantidade de população, ou seja, quantidade do povo que mora na cidade, e a pobreza, o IDH. Então, significa que Fortaleza é a capital brasileira que tem o maior número de pessoas pobres. Você imagina governar uma cidade que tem o maior número de pessoas pobres. Daí o nosso FPM ser o maior. E daí que Fortaleza foi quem mais perdeu com o FPM no Brasil. Se a senhora me permite, mais do que pobre, nós temos gente ainda na indigência e na extrema indigência. E né? Sobre isso nós já... O CAEM acaba de publicar uma pesquisa, da qual eu fiz inclusive parte, todos lembram, faz 2 meses,
que demonstra exatamente estes índices que são alarmantes. Alarmantes e que vem de quê? Você continua tendo um êxodo rural permanente. As políticas de 20 anos do PSDB não sustentaram o homem e a mulher no campo, isso é real. Tentaram aí, essa geração aí de empresários que governou o Estado durante um tempo, eles queriam industrializar o sertão. Essa industrialização foi completamente frustrada, com exceção de Sobral, que tem uma fábrica que mantém uma boa parte da cidade trabalhando. As demais experiências de indústria arrebentaram com a economia do Estado. Foi nada mais, nada menos que em 20 anos, 4 bilhões de renúncia fiscal que não retornaram para o povo. Então, o que é que acontece? Arrebentaram a agricultura, mesmo a agricultura familiar, com a perspectiva de que as pessoas iam trabalhar na indústria. Houve essa ilusão. Então, as pessoas abandonaram o serviço da agricultura. O que é que aconteceu? Não se criou nenhuma alternativa. Então, a migração para Fortaleza é altamente sistemática, permanente e cotidiana. IBGE diz que nós recebemos 150 mil novos moradores a cada 2 anos. E grande parte são nossos irmãos do interior que vêm tentar vidas melhores e daí a indigência. Mas eu queria dar um dado para você. Quando nós recebemos o governo em 2005, existiu 98 mil famílias cadastradas no Bolsa Família. Hoje nós estamos com 149 mil, ou seja, quase 50 mil famílias a mais. E agora, nós vamos estar dando, já lançando, o governo federal nos deu agora, a partir de dados que a gente apresentou, a possibilidade de mais 50 mil famílias que serão de Fortaleza, que serão incluídas no Bolsa Família, exatamente para tentar localizar a indigência. Prefeita Luiziane, a despeito desse cenário que a senhora desenha, e do qual realmente nós não discordamos, de fato há um problema estrutural grave de êxodo internamente, há distorções, políticas públicas de atração de investimentos que não deram o resultado esperado e uma forte concentração de renda no Ceará. O PIB cresceu, mas a riqueza concentrou. Mas, a despeito disso, eu percebo que no seu governo não há uma paridade entre a sua intenção, o seu desejo traduzido em comunicação, nos resultados. A gente percebe que há uma distância enorme entre a intenção e o resultado. Tem vários exemplos. Dê um exemplo aí. Tem vários exemplos. Eu citaria, por exemplo, o cronograma de obras atrasadas, os CUCAs, mesmo o caso do Hospital da Mulher, que várias datas foram marcadas e por várias variáveis a obra ainda está aí. E agora um exemplo comezinho mesmo de varejo, que é a operação tapa-buracos. Quer dizer, a gente tem uma comunicação da intenção, mas o resultado não se traduz na mesma velocidade da sua intenção, da intenção da gestão. E nós, como moradores de Fortaleza, o que nós queremos? Que a coisa funcione. Nós queremos realmente essa seguridade de ir e vir. Queremos que o código de postura seja aplicado. Por exemplo, quer dizer, eu acho que nenhum cidadão em sã consciência vai querer sabotar a gestão, vai querer que não dê resultado. Então, mas tem muito cidadão em sã consciência que quer sabotar a gestão. Eu vejo essa disparidade e entendo também, como jornalista e como cidadão, que de fato há problemas de dotação orçamentária, até essa política recente do governo de fazer cortesia com o chapéu alheio, da redução do IPI para os automóveis, que acabou impactando na sua receita e na receita de várias cidades.